De qual cidade do Brasil você me assiste agora? Me conta aqui nos comentários, porque hoje a conversa é para você que anda notando que o xixi não sai mais como antes. O jato está fraco. Às vezes pinga. Às vezes parece que a bexiga nunca esvazia direito. Você precisa fazer força. Vai ao banheiro várias vezes e sempre com aquela sensação de que ficou algo para trás. E o pior, fica em silêncio, porque não se fala disso com os amigos, nem sempre com a parceira, e muito menos no consultório. Mas esse sinal que você está ignorando pode ser o corpo te chamando com urgência. Eu sou a doutora Carolina Almeida, e há anos escuto homens dizerem: "Ah, é só a idade, estou bebendo muita água, ando ansioso." E é verdade, o envelhecimento traz mudanças, mas tem coisa que não pode ser varrida para debaixo do tapete. Principalmente quando diz respeito à próstata, esse órgão pequeno que fica ali, na base da bexiga, mas que pode virar uma pedra no sapato se não for bem entendido. Vamos imaginar uma cena que talvez seja familiar para você. Acorda de madrugada, pressão na bexiga. Vai até o banheiro com pressa, mas o xixi sai devagar, meio gotejado. Você faz força, parece que vai sair, mas vem pingando. Dá a descarga, mas ainda sente que algo ficou. Volta para a cama e meia hora depois, lá está você de novo, com vontade de urinar. Isso acontece toda semana. Às vezes, todo dia. E você vai se acostumando, como se fosse normal. Mas não é. É sinal. Sinal de que a próstata está aumentando, pressionando o canal da urina e dificultando a passagem. Sinal de que seu corpo está mudando e precisa de atenção. Sinal de que talvez você esteja entrando num ciclo de desconforto que afeta não só o seu sistema urinário, mas também sua disposição, seu sono, sua autoconfiança. E olha que curioso. Muitos homens demoram anos para falar disso, porque têm vergonha, porque não querem parecer fracos, porque cresceram ouvindo que homem não reclama de dor, mas o silêncio não cura. Pelo contrário, o silêncio faz o problema crescer, e o que poderia ser resolvido com cuidado se transforma num incômodo constante. Você começa a evitar viagens longas, por medo de não encontrar banheiro. Começa a evitar dormir fora de casa, se irrita com facilidade, acorda cansado, e tudo isso vai sendo absorvido pelo corpo, pelo humor, pela relação com quem vive com você. E veja bem, não é só o jato fraco, são os pingos na cueca. É a sensação de urgência que te pega no meio de uma conversa. É o medo de não chegar a tempo. É a insegurança de não saber se vai conseguir controlar. Isso tudo rouba a liberdade. E quando a liberdade vai embora, o prazer de viver também vai. Homens que antes se sentiam seguros, que lideravam famílias, empresas, decisões, de repente se veem reféns do próprio corpo. Não conseguem mais controlar algo que antes era automático, e isso mexe com a cabeça, mexe com a identidade, mexe com a autoestima. E se você está vivendo isso, saiba que você não está sozinho. Milhares de homens no Brasil inteiro passam por isso, e muitos, quando finalmente buscam ajuda, descobrem que o problema era mais simples do que imaginavam, que existe explicação, que existe alívio, que existe solução. Mas tudo começa com uma decisão: parar de fingir que está tudo bem e olhar com clareza para o que o corpo está dizendo. O jato fraco é um sussurro do corpo, um aviso, um pedido, e quando você escuta, quando você respeita, quando você investiga, o corpo responde, a qualidade de vida volta, a liberdade volta, o prazer de viver volta. No próximo bloco, eu vou te mostrar o que exatamente está acontecendo lá dentro, como a próstata cresce, por que isso afeta tanto o fluxo urinário e o que você pode começar a observar agora mesmo para entender melhor seu próprio corpo. Vamos imaginar que você pudesse enxergar o que acontece dentro do seu corpo toda vez que sente aquele desconforto ao urinar, porque o problema não está só na bexiga, não está na urina em si, está numa glândula pequena, do tamanho de uma noz, que fica escondida entre a bexiga e o canal da uretra, a próstata. E apesar de pequena, ela pode causar um impacto gigante quando cresce além do normal.
E é exatamente isso que acontece com a maioria dos homens depois dos 50 ou 60 anos. Se o seu jato está fraco, se pinga ou demora para sair, se parece que você precisa fazer força para começar ou que nunca esvazia completamente, isso é muito provavelmente um sinal de hiperplasia prostática benigna. Esse nome complicado nada mais é do que o crescimento natural da próstata com o passar dos anos. Natural, mas nem sempre inofensivo. Porque conforme ela aumenta de tamanho, ela começa a comprimir o canal por onde a urina passa, o que faz com que o fluxo diminua, o jato perca pressão e você sinta que está sempre com a bexiga cheia, mesmo depois de ir ao banheiro. Esse crescimento da próstata acontece porque os hormônios mudam. A testosterona, que é o principal hormônio masculino, diminui com o tempo, mas ao mesmo tempo, a enzima 5-alfa-redutase aumenta sua atuação e transforma parte da testosterona em DHT, um hormônio que estimula justamente o crescimento da próstata. E o problema começa aí. Com mais DHT em circulação, a próstata recebe esse sinal de crescer, 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 e não tem freio. Só que o espaço dentro do seu corpo é limitado. A uretra passa bem no meio da próstata. Então, se ela cresce, esse canal vai ficando cada vez mais apertado. E é como se você estivesse tentando esvaziar um balde cheio de água por um canudinho. A pressão do jato diminui. Você precisa fazer força. E ainda assim, nem toda a urina sai. Parte dela fica acumulada, o que gera a sensação constante de bexiga cheia. Às vezes vem aquela urgência repentina. Às vezes, o xixi começa e para no meio. Às vezes pinga mesmo sem você perceber. E isso vai te deixando inseguro, irritado, cansado. Muitos homens nem desconfiam que isso pode estar ligado à próstata. Acham que é só efeito do envelhecimento, que estão bebendo muita água, ou que é o estresse. Mas quando a gente investiga, é comum encontrar uma próstata aumentada, e muitas vezes muito além do esperado. O problema disso tudo é que a hiperplasia não acontece de um dia para o outro. Ela é lenta, silenciosa e, justamente por isso, perigosa. Você vai se adaptando aos poucos, passa a aceitar o desconforto como se fosse parte da vida. E aí, o corpo se sobrecarrega. A bexiga precisa fazer mais força para empurrar a urina. Os músculos se desgastam. E, em alguns casos, começa a haver refluxo. A urina volta um pouco para os rins. Isso pode gerar infecção urinária, dor, febre e, se não tratado, até insuficiência renal. Só que nada disso precisa acontecer, porque o corpo sempre avisa antes, e o primeiro aviso é o jato. Quando ele enfraquece, quando começa a pingar, quando demora, o corpo está dizendo: algo está comprimido aqui. E a melhor coisa que você pode fazer é escutar. Tem ainda outro aspecto que muita gente não percebe. Quando a próstata cresce, ela pode afetar também a vida sexual. Não porque ela seja diretamente ligada à ereção, mas porque o desconforto constante, a urgência urinária, a insegurança com o corpo, tudo isso gera estresse. E o estresse é inimigo do desejo. Muitos homens me dizem: doutora, eu nem tenho vontade mais. E quando a gente resolve o problema da próstata, a libido volta. Porque volta o conforto, volta a tranquilidade, volta a confiança. Então, se hoje você sente que seu jato está fraco, que a urina está irregular, que precisa fazer força, saiba, isso não é normal. É comum, mas não é normal. E quanto mais cedo você age, mais leve é o tratamento. Existem ajustes simples, desde mudanças de hábito até medicamentos e procedimentos minimamente invasivos que podem devolver o fluxo urinário e a paz do seu dia a dia. No próximo bloco, vamos conversar sobre o impacto emocional e relacional de tudo isso. Porque o sintoma começa no corpo, mas afeta o jeito como você se enxerga, como você se relaciona com a parceira, com o mundo, com sua própria masculinidade. Você lembra da primeira vez em que percebeu que seu jato estava mais fraco? Talvez tenha sido num dia comum, no banheiro de casa, quando percebeu que demorava mais do que o normal. Ou talvez,
só tenha notado quando começou a se levantar 2, 3 vezes por noite, com aquela sensação incômoda de bexiga cheia. E mesmo depois de urinar, ainda ficava com a impressão de que precisava voltar. Às vezes, o medo de não chegar a tempo. Outras vezes, o constrangimento de deixar um pingo na cueca. São sinais pequenos, mas que vão se acumulando até formarem um muro invisível entre você e a sua segurança pessoal. É aqui que o problema se torna maior do que parece, porque não é só a próstata que está pressionando a uretra, é o sintoma pressionando sua cabeça, sua autoestima, sua masculinidade. E isso, para muitos homens, é mais difícil de lidar do que o próprio desconforto físico, porque mexe num lugar muito íntimo. Mexe na sensação de controle, de autonomia. Você se vê refém do próprio corpo, e isso corrói silenciosamente a sua autoconfiança. O que começa no banheiro, termina no quarto. Ou melhor, não termina, porque muitos passam a evitar o quarto. Evitar a intimidade. Evitar aquele toque que antes era tão bem-vindo. Porque com o incômodo constante, com o medo de falhar, com a vergonha do próprio cheiro, do próprio controle, do próprio corpo, vem o afastamento. E ninguém percebe, porque você finge bem, dá risada, muda de assunto, diz que está cansado. Mas por dentro, o desconforto vai crescendo. E veja bem, isso não tem nada a ver com fraqueza. Tem a ver com o peso emocional que um sintoma físico pode gerar. Tem a ver com como a nossa cultura ensinou os homens a não falarem disso, a não procurarem ajuda, a acharem que precisam resolver tudo sozinhos. Ah, isso passa. Deixa pra lá. Depois eu vejo isso. E os dias viram semanas, as semanas viram anos, e quando você percebe, já está moldando sua rotina inteira em torno do medo de não conseguir controlar a urina. Isso te limita, te cansa, te esgota, e isso afeta suas relações. Começa com a parceira. Ela nota que algo mudou, mas muitas vezes não sabe o que é. Você evita o toque, fica mais calado, mais distante. Ela se sente rejeitada, você se sente envergonhado, e os dois vão se afastando, não por falta de amor, mas por falta de diálogo. Por medo de expor uma dor que parece pequena, mas que grita por dentro. Depois, atinge a convivência com amigos. Você começa a recusar convites. Um churrasco, uma viagem, uma pescaria. Muito longe do banheiro. E se tiver fila? E se eu não aguentar? A mente cria cenários, e o medo do constrangimento paralisa. E a vida vai diminuindo, a liberdade vai sumindo. E ninguém vê. Você já se pegou sentindo vergonha de ir a uma farmácia comprar fralda masculina, mesmo que fosse só por precaução? Já pensou 2 vezes antes de aceitar um convite, só por causa do banheiro? Já se pegou escondendo a cueca para que ninguém notasse os pingos? Se sim, então você sabe exatamente o peso silencioso que estou descrevendo aqui. E sabe que não é exagero. Só que tem algo que você talvez ainda não saiba. Esse peso pode ser tirado. A confiança pode ser resgatada. Mas o primeiro passo é entender que você não é o único, que não há nada de anormal em passar por isso, e que falar sobre esse assunto com alguém que te ouve de verdade pode ser libertador. Quando você se cala, o problema cresce. Quando você compartilha, o problema se organiza. Porque existe tratamento, existe cuidado, existe técnica, mas antes de tudo, existe o direito de não sofrer calado. Existe o direito de se olhar no espelho e dizer: eu mereço me sentir bem de novo. E parte desse resgate passa por perceber que você não é menos homem por estar passando por isso. Pelo contrário, é preciso muita coragem para admitir que algo não está bem. Coragem para buscar ajuda. Coragem para reaprender a cuidar de si. Coragem para retomar sua liberdade. E sim, isso é possível. No próximo e último bloco, eu vou te mostrar os primeiros passos práticos para reconquistar seu fluxo, sua autonomia e sua tranquilidade. Sem promessas mágicas, sem pressa, mas com verdade, técnica e caminho real. Vamos falar de pequenas ações que, repetidas todos os dias,
podem transformar sua relação com o próprio corpo. Chegou a hora de virar essa chave. Não com milagre, nem com promessa de um dia para o outro, mas com prática, atenção e um pouco de paciência. Se você chegou até aqui, é porque sente que precisa mudar. E já começou. Porque a mudança começa no momento em que a gente se dispõe a enxergar de verdade o que está acontecendo. E se o seu jato está fraco, se está pingando, se está difícil começar ou terminar a micção, isso tem solução. E mais, tem prevenção de complicações, tem reconquista da sua tranquilidade, tem volta da sua liberdade de ir e vir, dormir bem, se relacionar sem medo. A primeira coisa que quero que você compreenda é que o seu corpo está te dando sinais. E quando você aprende a escutar esses sinais com atenção, tudo começa a melhorar. O problema da próstata aumentada não precisa te transformar em refém da própria urina. Pelo contrário, a ciência e a prática médica já comprovaram que ajustes no dia a dia, na postura, na rotina de micção e na forma como você se relaciona com o seu sistema urinário podem fazer diferença sim. Vamos a isso. Comece com uma atitude simples, mas poderosa: a paciência ao urinar. Isso mesmo, a maioria dos homens com jato fraco tenta acelerar o processo fazendo força, mas essa contração abdominal piora a pressão interna, irrita a bexiga e pode provocar retenção. O ideal é relaxar, sentar-se, se possível, apoiar os pés firmes no chão, respirar fundo e permitir que a urina saia com o próprio peso. Se o fluxo estiver interrompido, tente inclinar levemente o tronco para frente. Pequenos ajustes de postura podem ajudar a liberar o canal parcialmente comprimido. Outra técnica importante é o duplo esvaziamento. Urinou? Espere. Respire mais uma vez. Depois, tente novamente. Muitas vezes, uma parte da urina fica presa no início da uretra ou na bexiga e reaparece minutos depois. Isso gera o pingar constante. Mas se você tiver paciência e tentar esvaziar por completo com esse segundo movimento, os sintomas melhoram significativamente. Também vale prestar atenção ao que você consome. Refrigerantes, cafeína, bebidas alcoólicas e até alguns chás diuréticos aumentam o volume urinário ou irritam a bexiga. Se você já está com a próstata aumentada, o sistema inteiro está mais sensível, então vale evitar excessos, especialmente à noite. Seu sono agradece. E falando em sono, descansar bem é um tratamento. Quando o corpo descansa, os hormônios se equilibram, a bexiga relaxa, a musculatura pélvica responde melhor e a produção de urina desacelera. Dormir bem reduz a urgência noturna. Então, mais uma vez, voltar ao básico é medicina. Cuidar do sono é parte da solução. Agora, algo que poucos falam, mas que eu sempre reforço com meus pacientes. Fortalecer a musculatura pélvica pode ajudar, e muito. Sim, o assoalho pélvico. Aquela musculatura que sustenta o períneo, que você usa quando segura o xixi no meio do caminho. Essa musculatura, quando bem treinada, ajuda a manter o controle urinário e pode inclusive melhorar o jato. Como treinar? Com um exercício simples. Contraia por 5 segundos, relaxe por 5. Repita isso 10 vezes, 2 vezes por dia. Faça deitado, sentado, em pé. O importante é fazer. Parece pouco, mas faz diferença. E claro, nunca substitua o cuidado médico. Se você sente que o jato está muito fraco, se acorda mais de 2 vezes por noite para urinar, se há pingos involuntários ou dor, não adie. Marque uma consulta. Existem exames simples, indolores, que mostram o tamanho da próstata, o resíduo de urina que fica após a micção e o grau de compressão da uretra. Com base nisso, dá para agir com precisão. Existem medicamentos específicos que relaxam a próstata, reduzem o inchaço e melhoram o fluxo. Em casos mais avançados, pequenos procedimentos podem devolver sua qualidade de vida rapidamente, sem internação prolongada. Mas o que quero deixar claro é que você tem, sim, muito o que fazer. Muito o que melhorar. A sua liberdade urinária não está perdida.
A sua masculinidade não foi roubada por esse sintoma. O controle pode voltar. A tranquilidade pode ser retomada. E quando você começa a se sentir confiante de novo, para sair, para dormir, para conversar, para se entregar a um momento íntimo, o corpo responde. A mente relaxa. O prazer de viver retorna. Então, meu convite é esse. Começa pequeno. Hoje mesmo. Respira. Urine com atenção. Perceba o seu corpo. Fortaleça sua musculatura. Ajuste seus hábitos. Fale sobre isso. Comente aqui sua cidade, sua experiência, se já passou ou está passando por algo parecido, porque essa troca vale ouro. Você não está sozinho e merece sim urinar com conforto, com força, com controle, como deve ser.